Fala pessoal, bom, hoje estamos aqui para mais um programa do nosso podcast Conta Mais, certo Pri? Opa, quem que você trouxe hoje, Wagner? Hoje a gente tem um convidado mais que especial aí, certo? Flaviana Araújo, Martins. É um prazer estar Quase aqui com parente, vocês. hein? É quase parente. Vai saber, né? Talvez é parente, De né? repente. Você foi muito bem referenciado ao vir olha pra que cá, legal. viu? Que bom. E me deixou curiosa, mas eu tenho o hábito de não ler sobre a vida das pessoas, tá. porque eu gosto de conhecer e conversar. Entendi. E como objetivo do podcast é você contar um pouco mais sobre você, sua história, sua identidade com a cidade também. Então eu prefiro saber aqui para ter o react na hora, né? Top. Não, com certeza. É um prazer. Primeiramente, agradeço aí por essa oportunidade, por estar aqui com vocês. Eu tenho a plena certeza que isso é um ganho não só para mim, mas para todos, né? Que é tão bom a gente ter um podcast onde as pessoas podem ouvir assuntos importantes, conteúdos importantes, que é isso que a gente precisa, que as pessoas consumam a cada dia coisas boas, né? Tem muitas coisas ruins aí, então Isso, vamos consumir coisas boas. Não né? A internet é recheada de coisa ruim, que a gente tem que... Mas vamos lá então, E quer coisa melhor que as experiências da vida das As pessoas, experiências né? da vida, com certeza, né? Não Não tem é? coisa melhor, né? Bem, meu nome é Flaviano, sou nascido na cidade de Adamantina, interior de São Paulo, já divisa lá quase do Mato Grosso. Olha só. Vim de uma família muito humilde e simples. Já sofri muito nessa vida, várias experiências já passei nessa vida. E acabei vindo para Campinas. Meu pai veio trabalhar em Campinas. E aí a gente, numa situação difícil, vim junto com meu pai. Minha mãe e meu irmão ficou morando em Adamantina. E eu e meu pai viemos para Campinas. E em Campinas, onde tudo começou, incrível que pareça, já vendi bala na rua, no semáforo. Nossa. Opa, isso é muito importante, com muito orgulho. Eu conto isso com muito orgulho mesmo, porque eu vejo como um trabalho, como uma coisa maravilhosa. E é digno, né? Trabalho digno. É muito legal isso aí, porque hoje eu tive com um rapaz ali que mora perto de casa, e a gente tava falando, eu tava dando alguns conselhos ali pra ele ali, né? Falando sobre a vida, etc, né? O menino tá com 25 anos hoje e tal, né? Ainda tem muita coisa ainda pra correr na vida, mas tava falando sobre estudos, né? Ele falou que o trabalho era muito pesado e tal, e eu falei, cara, ninguém nasce pronto com relação à parte financeira, né? Existe casos e acasos com relação à herança, mas pô, você vê um cara andando num carro legal, o cara lutou muito pra chegar lá. Não é certeza. fácil pra ninguém, não é liso pra ninguém, cara. Você vai ter que ralar, você vai ter que correr atrás. Eu tava falando pra ele de trabalhar, estudar junto ao mesmo tempo e ir pra guerra, velho. E traz muito sobre isso que você tá falando, de você começar do trabalho mais simples possível, né? Eu também já catei papelão, vendi latinha, e a vida é essa correria, um cara. trabalho, né? Digno, né? Isso. E aí, devido sempre ser uma pessoa muito assim comunicativa, desde 8 anos de idade, já viajava pro Brasil inteiro, porque era conhecido na época como um pregador mirim. Com 8 anos de idade viajava pro Brasil inteiro. Que bacana. Viajava para todo canto. Meu pai colocava eu no ônibus junto com meu irmão, e aí a gente viajava e ia para vários lugares do Brasil e em geral, né? Vários. Sim. Sua família é cristã desde sempre? Sim, a minha família, na verdade, da parte tanto do meu pai como da minha mãe são cristãos, e na verdade eles são músicos, né? Então a gente Músicos da igreja. e a gente gosta muito dessa área de música. Da Olha parte que bacana, Legal. você vê. da parte do meu pai, Eu não sabia. da parte do meu pai são mais instrumentos de sopro. Olha E da que parte da bacana. minha mãe já é mais cordas e teclas. E você também seguiu? Eu consegui com 8 anos de idade começar a tocar. Hoje toco guitarra, violão, contrabaixo. Olha que bacana. Ficou com as teclado. cordas. Você ficou com as Eu cordas. fiquei com as cordas. Cordas e fiquei teclados. com Quer dizer, a tecla. banda Puxa pra já mãe. tá na família, Não, já né? Não foi. precisa sair de casa pra formar uma festa. Aí eu passei pela Ordem dos Músicos do Brasil, que é muito importante isso Olha daí, que que bacana. é profissional mesmo na Sim. área da música para você dar aula. Isso é importante hoje. Olha que legal. Também formado na Ordem dos Músicos do Brasil. Sim. Minha filha, domingo passado, foi a apresentação dela, tocando teclado, já tá na área com 10 anos de idade. Olha só que legal. Bacana, que E bonitinho. o meu menino com 4 anos de idade, ele disse que quer tocar guitarra. Ele falou que, pai, eu quero guitarra. Então, aí eu vou ter mais uma missão para ensinar ele. Sem dúvida, mas todos Top. tocam na igreja. Todos tocam na igreja. Inclusive, a apresentação dela foi domingo na igreja também. Que Tocou super lindo. bem e eu toquei com ela, né? Eu toquei Que contrabaixo lindo. e ela tocou o teclado. Então, Legal. Muito bom, que Nossa, orgulho, não? É orgulho. Pra mim, como pai, eu falo, nossa. E o meu menino cantando de 4 anos. Olha só que lindo. Bonitinho, gente. Não tem coisa melhor, né? Você foi criado então dentro do lar cristão, Sim. né? E
E como que foi isso nessa sua infância, né? Você falou que teve algumas mudanças, né, com relação a cidades e Sim, tal. foi assim, um período muito... umas experiências boas, mas um momento difícil, porque assim, se você falar assim, Flaviano, seu amigo, fala de um amigo seu de infância, eu falo pra você, não sei qual, porque morei em vários lugares, então você não tem aquele acompanhamento de você falar, eu cresci com essa pessoa, agora tá grande, tá, né? A gente se conhece faz tempo, mas foi uma experiência bacana. Você foi mudando desde cedo, com Desde seu cedo. pai, sua mãe ficou Pra ter lá. ideia, eu morei em mais de 32 cidades. Depois sua mãe e seu pai se reencontraram ou ficaram Sim, separados? não, ainda, aí se, como ele veio pra cá, né, aí ajeitou todas as coisas, aí nós viemos, aí veio a família toda pra cá. Ele veio só no quesito de trabalho mesmo, Oportunidade. né? Não foi Isso, da separação nem nada. oportunidade. E aí a gente depois conseguimos, mudamos pra Hortolândia, e ali em Hortolândia, vamos voltar um pouquinho, vendendo bala, assim, sempre comunicando com as pessoas, né? E quando foi um dia, eu, na brincadeira, assim, compra uma bala, compra isso, né? E conversando com as pessoas, sempre passava um senhor num caminho que toda vez que eu estava ali, ele fechava o vidro. E eu falava, poxa vida, né? E quando foi um dia, eu escrevi numa folha de sulfite para ele abrir o vidro do carro dele, que eu ia dar para ele uma bala. E isso foi uma brincadeira que foi fantástico, porque ele era um diretor de uma rádio. Olha, E aí ele falou assim, falou que queria um dia almoçar comigo, queria conversar comigo, porque ele via que ele passava ali e ele sempre estava anotando que eu conversava com as pessoas, tudo, que era comunicativo. E aí foi onde eu fui, comecei a fazer uma programação de rádio. nossa, que bacana. Na brincadeira, Ele te chamou na rua, Te você chamou. tava ali, teve essa pegada de dar a isso, bala pra ele. sempre conversando. Ele falou, ali. você vai trabalhar comigo. Achou que eu me comunicava muito bem. Olha que E bacana. isso é muito legal porque é você não aceitar ou não, mesmo você não sabendo da proposta. Sim. Então o cara passava, fechava o vidro, com o vidro fechado vidro pra ele. fechado. Ele falou: não, esse cara não vai passar batido nem a pau. Você vai ter que falar comigo, cara. E isso foi em Hortolândia. Em Hortolândia. A primeira Que legal, rádio que cara. você trabalhou. Na verdade, a primeira rádio que eu trabalhei em Hortolândia, mas como já vinha de família, o meu irmão, ele sempre gostou de programação de rádio. Meu pai, né? Em Dracena, na época, tinha essa programação que ainda eles iam na época com vinil, né? Com os discos, tudo. Então, assim, aí começou a entrar esse desejo. E aí eu tive essa oportunidade de ir em Hortolândia, fazer um programa que, na verdade, era um programa manhã gospel, 7 Legal. horas da manhã. E aí depois, meio-dia, eu fui para um programa que o nome é engraçado, Melhor da Pior de 3. Foi uma ideia minha que eu tive, falei assim... Jura? Falei, vamos criar uma programação? Vamos. Qual programa? Ah, vamos criar Melhor da Pior de 3. Cara, mas como assim? Aí eu falei, pega 3 pessoas que cantam mal, esse é o objetivo, e vamos colocar eles pra cantar e a gente escolhe quem é o pior dos piores. Numa brincadeira de humor ali. E aí as pessoas iam até a Gente, rádio. foi uma audiência fantástica. Porque Jura? a gente. Nossa, demais. É. Na época, hoje, inclusive meu amigo, sempre comento dele porque ele é uma pessoa excelente, que eu tive um prazer enorme de trabalhar com ele. Justamente nessa programação, que é o Rick Dias, hoje trabalha na Massa FM, trabalhou, passou pela Band. E aí a gente nessa brincadeira tudo aí foi indo e deu uma audiência fantástica. A gente não vencia. Que não bacana. vencia. Mas as pessoas iam lá? As pessoas cantar? iam lá, algumas pessoas iam lá e Ou quando por não tinha telefone? convidado, não, iam lá. Aí quando não tinham convidado, nós pegava 3 pessoas da rádio e colocava pra cantar. Colocava lá pra ser o cantor. Com quantos anos você foi convidado para iniciar seu primeiro programa de rádio? Com 14, 15 anos. 12, de 15 idade. anos, já 14, tinha 15 voz anos. para poder. Já tinha voz. Olha que legal. Que bacana. Já naquela brincadeira surgiu essa oportunidade de entrar no rádio. E esse programa durou quanto tempo? Esse programa durou mais ou menos uns 2 anos aí, por aí. Nossa, bastante. Aí saímos dessa programação, porque daí foi a equipe que fazia parte, né? Acabou indo para um lado, um outro foi para outra rádio. E aí eu fui para Jequitibá AM, em Campinas. Então eu saí da FM e fui para AM. Uma experiência fantástica também, porque é totalmente diferente uma FM para AM, né? A AM, meus ouvintes, a maioria era idoso.
Então eu já não era aquela programação de brincadeira, era uma programação mais séria. Então, assim, foi totalmente uma mudança, assim... Da água por vinho. De chave, praticamente. Né? E uma mudança muito grande, porque eu fazia da meio-dia às 2, o melhor da pior de 3. Aí fui para Campinas para fazer o programa, era 6 horas da manhã, e outros dias, meia-noite às 6 da manhã. Nossa, que horário. Madrugada. Mas era ao vivo. 6 horas Ao de programa. vivo. Ao vivo. E você ficou nervoso quando te chamaram? E falaram, Não, porque assim, pra mim foi um desafio, porque assim, principalmente quando eu fui pra M. Porque quando eu cheguei na M, o público era totalmente diferente. Na FM é jovem, a maioria, né? Tem idosos, tem, é fantástico. Hoje eu falo que tanto faz um idoso, criança, adolescente, pra mim é tudo igual, porque a gente acabou assim, tendo essa experiência dos dois lados. Então, quem que eram meus ouvintes na madrugada? Era guarda noturno, trabalhador noturno. Legal. Então, era totalmente diferente, né? Mas foi uma... E o programa gospel? Isso, e uma programação bem séria, né? Não tinha... Você fazia leitura da Bíblia? Fazia leitura, conversava, dava palavras. Olha que legal. De conselho para as pessoas. Sempre trazendo uma mensagem assim de despertamento, de edificação, para a pessoa nos animar. E era mais nesse sentido. Nessa época você já tinha também as orações ali? Já. Eu pegava assim um exemplo, da meia-noite às 6. Eu dividia esses horários e eu tinha liberdade, porque assim, eu dividia em blocos. Então, da meia-noite a 1, eu atendia as pessoas, conversava com as pessoas ao vivo. Naquela época era até legal, né, que tinha o número fixo, né, do telefone. Hoje não, hoje a maioria é pelo WhatsApp, o celular mandou uma mensagem. Naquela época não, era ao vivo. Liga aqui agora, tal, vamos falar com você ao vivo. E as pessoas ligavam. Então, da meia-noite a 1 da 1 da manhã, eu tinha essa parte ao vivo. Das 2 às 3 eu pegava, já trazia uma palavra mais... eu via, dependendo dos problemas que as pessoas lamentavam, contavam, trabalhava em cima disso. Aí 3 horas sempre trazia uma oração assim, para as pessoas ficarem mais na paz, agradecendo pelo dia que já estava próximo para raiar. E assim a gente ia. Foi fantástico, foi uma experiência que bacana, nossa, isso deve ter sido formidável, né? Você sair da rua e ir para a rádio com um trabalho, você se identificar com esse trabalho, né? É o dom, né? É o dom. E é muito louco porque, assim, a primeira pessoa que te deu a oportunidade enxergou isso em você, né? Enxergou. Logo de cara, assim, né? Hoje eu falo, eu agradeço muito a Deus e agradeço muito mesmo essa pessoa, porque assim, não está mais com a gente, né? Mas é uma pessoa que me traz grandes e grandes lembranças, saudades, e a família dessa pessoa mora no meu coração, que é o pastor falecido já, José Borges. Mas foi uma pessoa que me deu oportunidade, e uma oportunidade que eu devo muito, muito mesmo. E que você também soube aproveitar, aproveitei, né? aproveitei. E aí eu soube que você estudou depois. Sim. Conta aí pra gente. Você ficou na rádio até quando? Aí eu fiquei no rádio até os meus 18, 19 anos. Aí eu estacionei de rádio e fui apenas fazer gravação. Achei melhor ficar fazendo algumas gravações de comercial aqui, um comercial ali. E aí eu parei, né? Saí totalmente fora do rádio e fui trabalhar numa empresa. Totalmente fora, né? Mas assim, antes de eu sair, eu tive uma experiência que foi onde eu fui embora. Tive a oportunidade de ficar um tempo na Argentina. E ali a gente também... Foi morar lá? Fiquei Quanto tempo? Só deu média quase 2 anos, 1 ano e... E sabia falar espanhol já? Aprendi mais lá. Na raça. Na raça, lá, raça. a melhor escola era lá mesmo. E assim, por que argentino? O que te levou pra lá? O que me levou pra lá, a história é bem assim, eu não falo complicada, eu falo uma experiência que ficou marcada na minha vida. Eu tava aqui no Brasil, passei por um momento difícil, assim, em relação à vida sentimental. E aí eu falei, esquece uma coisa, vou embora pra Argentina, vou ficar na paz, sossegado, né? Sabe quando você fala, eu quero esquecer um pouquinho de tudo, assim, pegar um novo ar, tudo novo, né? E aí eu fui pra lá, acabei um amigo meu, conhecido, acabou chamando, fui pra lá
e acabei ficando um tempo E o que lá. você fazia lá? Rádio também. Também? Mas como? Em espanhol ou em português? Operador de áudio, primeiramente, tá. e depois falava também, arrastava lá o O portanhol. E vai com Deus. Que E coragem! vai com Deus, Aí eu fui poxa. pra lá, fiquei lá um tempo e pra mim foi fantástico, uma pessoa maravilhosa que eu conheci lá. E aí acabou falando que não é a minha terra, não é onde eu nasci, não é onde eu tenho amigos, que eu tenho família. Vou voltar pra cá, né? Vou voltar pro Brasil. E vim pro Brasil. E aí, quando que você apareceu por Paulínia? Por propriamente? Paulínia, então, aí a história por Paulínia foi o seguinte: quando eu vim, eu fui pra Hortolândia. Sim. E aí, na oportunidade, eu tive meu pai, ele veio pastorear uma igreja aqui em Paulínia. A gente morava em Hortolândia. E dessa vinda minha pra Paulínia, com ele, sempre a gente morando em Hortolândia e vindo em Paulínia, teve uma época que a igreja fez uma transferência, trocas de pastor. Aí pegou meu pai daqui de Paulínia e levou ele pra Sumaré. E como eu tava aqui em Paulínia e já tinha essa experiência, eu acabei... Já tinha sido pastor em Campinas, aí eu fiquei em Paulínia. Aí em Paulínia eu estacionei mesmo, falei, não, agora daqui eu não saio, agora eu fico aqui. E você ainda é pastor hoje? Sim, hoje, mas agora eu pertenço à igreja que é de Campinas, mas tem Paulínia também. Sim. Que é a Igreja Nação Evangelizadora. Certo. E aí a gente, que é do apóstolo Alessandro Grigorucci. E tem em Paulínia também. Inclusive, ela fica aqui no Jardim Planalto, na Fausto Pietro Bom, Tá. que é a Nação Evangelizadora. E tem em Campinas, que é onde eu congrego, ali também na região do Botafogo. Certo. Né? E hoje eu tô pastor, mas ajudando, auxiliando lá eles, o trabalho. E tá sendo muito bom, muito importante, né? A minha ida para lá também tem soado. Então foi tudo isso. Que eu fiquei em Paulínia foi por causa disso. Então, você faz, acho que, o percurso da maioria dos paulinenses, né? Que dormem aqui, né? Tem a vida aqui, mas que trabalham em Campinas. Sim, né? Aí não deixo de ter contato. Na verdade, Campinas sempre tive contato ali. Até mesmo quando eu tava no rádio lá, que era Jequitibá, então sempre... Também estava ali, Sempre tava em indo e Campinas, vindo. É né? tão pertinho, E né? é pertinho, né? Do lado aqui, então... Pra mim foi uma experiência Que fantástica. bacana. Ô, Araújo, antes de falar das suas experiências aí no exterior, na rádio, a sua vida de pastor aqui também na cidade, na região, cara, qual foi, assim, o momento que você falou, o momento que você teve que te impactou mais com relação, né, às pessoas que buscam uma ajuda, que buscam, né, um diálogo, né? O pastor tá ali muitas vezes para reger, para ajudar, né, para orientar. O modo de que eu falo que até hoje é uma forma que eu tenho colocado em prática, é um tipo de trabalho seguinte. As pessoas muitas vezes, o que elas precisam realmente é de um apoio, de uma compreensão. E muitas vezes o pastor, as pessoas olham muito como um lado assim de uma pessoa que julga. Não, você está errado, você está fazendo errado. E eu entendo que o pastor ele tem que ele tem que falar, ele tem que alertar as pessoas. Mas ele também tem que, ele tem que ouvir, acolher. Entender o motivo que fez aquela pessoa passar por uma situação ou tá passando por um processo. Então você tem que entender. Uma das experiências mais grandes que eu tive na minha vida foi assim, pelo fato das pessoas olharem para mim como pastor e tipo assim, nossa, mas ele é criança, é jovem. Um exemplo, quando eu fui pastor em Campinas. Quando eu cheguei para assumir a igreja lá, que foram apresentar e aí divulgaram que ia chegar o novo pastor, quando me viram chegando, olharam assim e pensaram, criança agora que vai tomar conta da gente, é mais ou menos isso. Quantos anos ali você tinha? 18 anos. 18 anos? Nossa. O pessoal Não tira a razão deles, né? É porque, né, não é comum, né? Não é Mas comum. o dom de Deus, entendeu? não tem Então, idade. tipo assim, não é comum. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei ali, eu lembro que eu falei, eu quero saber quantas pessoas já passaram por aqui, eu quero o endereço de todos. E a gente começou a fazer visita, conversar com as pessoas. E foi ao contrário. Quando eles viram que aqueles 18 anos era uma experiência muito grande e que estava disposto a ajudar eles, aí esse amor cresceu não só da minha parte, como da parte deles também. Então eu entendi que a maior experiência que eu tenho na minha vida é você saber entender as pessoas, acolher as pessoas. E essa experiência foi tão linda em Campinas, que a história é bem longa, que eu não tive a oportunidade de fazer a despedida de quando eu saí ali daquela igreja. Eu não tive a oportunidade. Eu era pastor,
saí da igreja e não tive oportunidade de fazer a despedida. Você vai falar, por quê? Não deixaram? Não. Não é isso que não deixaram. É que, na verdade, eu sofri um acidente automobilístico em 2005. Indo pra rádio gravar uma entrevista, sofri um acidente, fiquei em coma. Jura? Por quanto tempo? Quase 3 meses. 3 meses em coma? Verdade. E os médicos disseram que se eu voltasse, não iria andar, não iria falar. Ia ter sequelas. Ia ter sequelas. Mas Então, você foi teve uma algum situação. traumatismo craniano? Tive Foi fratura um acidente exposta, grave? Gravíssimo. Gravíssimo. Fêmur? Foi no fêmur, fratura exposta no fêmur, maxilar, trincou tudo aqui. Então foi Mas é estrada ou cidade? cidade. Jura? Sim. Nossa. Em Campinas. Campinas. Campinas mesmo. Eu tava indo pro trabalho. Inclusive, tava indo pra rádio pra Entendi. gravar uma entrevista. Entendi. E aí onde tudo aconteceu. Então, não tive como voltar na igreja pra pastorear. Eles tiveram que colocar outra pessoa no lugar. Sim. Né? E aí, passou o Passou tempo, o eu tempo. voltei lá, mas não já como pastor. Que até você se recuperar e tal, todo esse trâmite demorou quanto tempo? Há 2 anos aí. 2 anos pra você falar assim, 2 agora eu tô. anos. Agora eu tô bom. tô legal. aí, Mas, Flaviana, eu acho que as pessoas ficam curiosas, é natural, você fique muito à vontade para Uhum. responder, mas o que que é o coma? Ah, legal. O que que você se lembra ou se recorda? Assim, a gente não... Uhum. a maioria muita das gente pessoas, né? mistifica isso, Sim, né? a maioria das pessoas muitas vezes. Que é aquela, né? Até eu uso como uma brincadeira. Flaviano, você foi no céu ou no inferno, né? Você já Calma fala. aí, gente. Não, e assim, os relatos são os mais diferentes possíveis, exato. né? A experiência que eu tive em coma foi assim, pra mim, imagine você estar deitado num lugar, dormindo, descansando, e você está escutando alguém conversar lá longe. Você escuta uma conversa lá longe, mas você não consegue discernir o que estão Identificar. falando. Você sabe que tem alguém conversando, mas distante. E ali, tipo, aquele sono profundo, era isso. O que eu tive foi isso. Né? Nenhuma experiência Não foi. sobrenatural. Mas foi esse tipo, porque assim, eu tive também um acidente Aham. e acabei tendo um traumatismo também e tal. Só que o meu foi tipo, acordei. Dormiu e Né? acordou. É mais ou menos Sofri um aí. acidente Mas e tal. você ficou também? Eu não fiquei em coma, né? Mas eu tive aquele... Ficou inconsciente. É inconsciente, e quando eu voltei à consciência ali no acidente, depois eu acordei e nem lembrava do que Ó, rolou. o que aconteceu Tipo, eu comigo. falei ali no momento que eu fui Tipo, socorrido, dormi, mas... Apagou. Dormi e acordei. E acordei. Aí quando eu acordei, foi assim, é uma Só que história... foi depois de 3 meses só. Foi. Aí Só o mundo o já que eu tinha achei, virado. o que eu achei assim mais assim, o que mais marcou a minha vida foi quando eu tava deitado, eu senti alguém me chamando. Era na hora que eu estava voltando. Quando eu olhei, era o meu pai. E meu pai falou assim, Flaviano, você tá bem? E eu balancei a cabeça, porque eu não podia falar, tava tudo arrebentado. Eu balancei a cabeça. Aí ele saiu do quarto. Eu falei, aonde será que ele foi, né? Até o momento eu não sabia que tinha acontecido um acidente. Você só tinha acordado. Só tinha ali. acordado, né? Aí ele voltou com o médico disse, e aí, tudo bem, Flaviano? Eu disse, eu balancei a cabeça. Aí ele, fiquei sem entender. Aí que eu fui perguntar, o que aconteceu? Aí ele falou, ó, sofreu um acidente. Aí eu falei, tinha alguém comigo no carro? Quem tava comigo? Então eu fui perguntando. O que eu sei hoje do acidente é que me contaram. Você não, na hora não Na hora, lembra pra nada. mim, não lembro Apagou de nada. tudo. Apagou tudo. Apagou Eu também, quando fui atropelado por um ônibus, também depois não... Eu não sei nem como é que eu entrei na frente do ônibus. Então você acaba, né, fica daquele apagão. Dá um né? apagão. Dá um apagão. E aí ele falou que você teria sequelas, mas aí você não teve. Não, aí eu voltei e não tive sequela nenhuma. Ai, que beleza. Mas foi se recuperando bem e tal. Foi recuperando Teve super que fazer bem. fisioterapia. Fiz Como é que foi? fisioterapia, Fisioterapia fiquei na é cadeira de dolorido, né? roda. Fisioterapia é dolorido, Nossa, hein? demais. Nossa. Depois eu fui pro andador, É. aí eu fui pra muleta, e aí, no fim, hoje, sem Tá nenhuma inteiro. sequela. Olha que Só que beleza. assim, eu falo que a experiência, o que eu passei na vida foi muito grande, porque não foi somente esse período que eu sofri acidente, um momento difícil. Aí o que acontece? Vamos agora, tipo assim, dar uma acelerada. Eu pego, venho embora tô aqui em Paulínia, aí conheci a minha esposa hoje, e a gente casamos depois que a gente se conheceu em 3 meses e 16 dias, Nossa. conhecemos, casamos, porque eu já era muito amigo do meu sogro, né, falecido, já faleceu há pouco tempo, e a gente tinha já um conhecimento, eu conhecia já a família dele, mas antes de ter um relacionamento com a filha, né, que no caso é minha esposa hoje. E 2 meses depois, isso ó, o acidente de carro foi em 2005,
isso agora, o que eu tô contando agora é em 2012. 2012. Quando eu casei, 2 meses depois de casado, eu chego em casa e eu falo pra minha esposa, falo, olha, tô com uma dor de cabeça muito grande. E ela pega e fala, espera que eu vou na cozinha pegar um remédio. Só que quando ela falou, eu vou na cozinha pegar um remédio, eu fui junto. Porque eu falei, não, eu vou morrer. Sabe que a cabeça doendo, aquela dor horrível, insuportável. E aí eu comecei a gritar de dor. Aí ela ligou, né, na hora, pra mãe dela, pai dela, pro meu irmão, pro meu pai, sei lá, né. Ou na hora do apavoro, né, do desespero. E aí me levaram pro centro médico em Campinas. Cheguei gritando de dor. Quando eu cheguei gritando de dor, gritando mesmo, uma dor horrível. Aí falaram, olha, nós vamos fazer tomografia pra ver, né, que é dor de cabeça. Quando foram ver, a veia do meu cérebro estava estourando. Era um AVC. Um AVC, um aneurisma. Olha só. Nossa, um aneurisma. Do nada, assim. Do nada. Uma dor de cabeça. Ainda tá falando o quê? 7 anos depois, 2005, 2012. E isso foi em consequência ainda do acidente ou Então, não se justificou dessa forma? Não se justificou, mas também não descartou. Entendi. Pode ser que talvez devido à pancada, sei lá. Pode ser, pode, mas também não... E aí você teve que fazer uma cirurgia Aí, de emergência. uma cirurgia de emergência, abrir a cabeça e fazer clipagem no cérebro. Nossa. O que é clipagem? É como se eu for, vamos dar um exemplo assim, bem claro, assim. Imagine uma câmara de ar, ela fura e você vai fazer um remendo. A veia vazando sangue, aí você vai lá e vai clipar ela pra parar de sair o sangue. Então naquela parte onde tá o furo que tá vazando o sangue, que chegou a vazar o sangue um pouco e machucou meu cérebro, aí ele foi lá e tampou aquela veia, né? Onde tava saindo o sangue, que poderia arrebentar essa veia na hora da cirurgia. Esse sangue que vazou aí drenaram tudo? Aí drenaram tudo. Aí fez essa cirurgia e minha esposa acompanhou tudo. Quanto tempo você foi internado? Deu total tudo 54 dias. Bastante, né? Porque daí depois desse processo que acontece, eu fiz a cirurgia, ok. De 10 que tem esses problemas, 2 sobrevivem e ficam com sequela. Desse caso, do caso que eu tive. Graças a Deus. Quer dizer, você nasceu 2 vezes. 3, né? Araújo, você tá gastando. Nossa senhora! Esse saldo O gato tem 7 vidas. Então tá explicado, né, Wagner? Você tá gastando. explicado. Não tá com dó de gastar, não, hein? Poxa. Ô, louco, velho. Nossa, que bênção, hein? Aí o que bênção. acontece? Aí depois desse processo, aí fez a clipagem, ok, Flaviano, sem nenhuma sequela. Hoje, inclusive, eu dou palestra, treinamento, falo muito sobre essa experiência da minha vida. Que beleza. Sem nenhuma sequela. Ok, voltei. Quando eu volto, chego em casa, tranquilo, eu começo a dar uma coceira no ombro. Aí eu falei pra minha esposa, nossa, tá coçando. Ah, deve ser alergia de alguma coisa. Vamos voltar pro centro médico. E voltamos, eu e ela. Quando eu cheguei lá no centro médico, o médico pegou, falou, preciso conversar com ela, você aguarda aqui. Aí eu já desconfiei, né? Como assim, né? Eu tô bem, cheguei apenas com uma coceira no ombro. Aí ela voltou e falou pra mim, você vai ter que ficar internado. Aí eu falei, como assim? Por causa de uma coceira. O que tá acontecendo? E ela disse, que seu corpo vai estourar tudo, vai sair uma ferida no seu corpo, devido ao remédio que você tá tomando, que é um anticonvulsivo, é muito forte, e ele agora vai sair uma ferida no seu corpo, então você tem que ficar vai ter que ser cuidado já, então vai ficar internado aqui. Eu disse, nossa, não tem outra alternativa, né? Então, se tem que ficar, eu vou ficar. E foi rápido, foi questão rápida, assim, eu comecei a sentir meu corpo, assim, inchar, e quando eu senti aqui na parte da minha boca uma pele, eu puxei e foi sangue pra todo lado. Já era as feridas saindo no corpo, como uma queimadura. Nossa. E aí eu tinha que trocar o lençol da cama 4 vezes por dia. Gente, e quanto tempo você ficou dessa vez no hospital? Aí eu fiquei acho que deu mais uns 13, 12 dias. E aí, mas isso tinha alguma gravidade para sua saúde? Tinha, porque já tava dando problema no coração. Ai, meu Deus. Acho que foi a 4ª vida aí, hein? Aí pegou e falou, você vai ter que ficar fazendo esse tratamento. Era devido a um remédio muito forte que eu tinha tomado. Ainda bem que ele estourou na parte do corpo externo, né? Se fosse por dentro, não ia aguentar. Poderia dar hemorragia. Da hemorragia. E aí, mais um processo. Nossa. De recuperação. E olha, não foi fácil. Aí nesse período que eu fiquei lá, o tempo todo que eu fiquei lá, minha esposa ficou comigo.
O tempo todo que ela sofreu. graça. E aí depois, quando saímos, recuperamos, aí sim, eu falo que hoje minha filha, Manu, né, que é a Manuela, e o meu filho, Arthur, hoje pra mim são troféus. Porque eu olho pra eles assim falando, poxa vida, o médico disse que eu não ia sobreviver, o médico disse que eu não ia andar, o médico disse que eu não ia falar, o médico disse que eu não ia sobreviver, e agora eu tenho Tô 2 aqui, filhos, né? tá Então pra vendo? mim são... Que bênção, né? Então até hoje, eles pra mim são os melhores presentes que Deus deu Legal, pra mim. Que coisa Eu mais vejo linda. como a família é algo maravilhoso. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo para as pessoas, família é algo maravilhoso que a gente... É os nossos amigos, tudo, né? É tudo para nós, né? Gente, a gente precisa dar um tempinho aqui, né? Que a gente vai para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta. É isso, pessoal. Tamo junto. Ok. Estamos de volta com o nosso podcast Conta Mais. Araújo, é o seguinte, quero saber um pouco das suas experiências no exterior, como é que foi? Foi antes de você ser casado, foi depois? Antes de ser casado. É. Antes de ser casado, a minha experiência começou, conforme eu disse, né? No início, com 8 anos de idade, já viajando pro Brasil inteiro aí. Uhum. Sempre conhecido como, na época era conhecido como pregador mirim, eles falavam, né? Que era criança. Né? Uhum. E aí eu tive a oportunidade de ir para Montevidéu, Uruguai, aí eu fui para Santiago do Chile, aí na Argentina eu estive em Córdoba, Pacheco, Rosário, Entre Rios. Quando eu cheguei na Argentina e que eu tava lá no aeroporto, aí veio o pastor, veio as outras pessoas, veio, me abraçou, me beijou. E aí eu falei, fiquei meio assim, falei, nossa, né? Não, e aí, como que é? É assim então? Vai... Chega e já beija. Um beijo no cangote, Um beijo. tamo junto. E aí eu fui entender que a cultura lá, quando eles estão naquele momento de alegria, de felicidade, eles abraçam e beijam a pessoa. Independente do que seja. Ó. Por isso que teve uma época que teve uma Copa em que o Maradona, na época, era o técnico, né, da seleção lá da Argentina, e aí ele foi e abraçou o Messi e deu um beijo no Messi. E aí aqui no Brasil saiu até piada, né? O Maradona beijou o Messi. Mas não é uma forma de alegria, de expressar alegria, né? Então foi uma das experiências, assim, fantásticas, né, que eu tive. Lógico, a gente vê o carinho, o amor. No começo, eles ficam meio assim, né? Brasil, brasileiro... Carinho, eu ia falar, carinho, amor, sim, pero não mútil. Não mútil. Então, assim... Mas quando eles pegam a confiança e o amor na E pessoa, aí vai. aí já era. Aí eles Que defendem bacana. você. Mas até o momento eles ficam um pouco assim. Mas é um povo muito parecido com a gente, não é? Sim, muito parecido. É. Foi umas experiências que eu tive maravilhosas. Agora, em relação ao já a gente falando da Argentina, lá eu passei muito mico, né? Com a cultura? Paguei muito mico lá, né? Então, Mas assim, por causa da língua? da língua, né? Porque assim, tem palavras nossas aqui que são palavrões lá e tem palavrões deles lá que são palavras normais aqui, né? Então aí a gente, nessa época, tinha que segurar o máximo lá e muitas vezes dava medo de conversar. Eu falava, não, se eu falar uma palavra aqui que não for legal, né? Não for bem aceito. Então a gente segurava um pouco. Mas eu penso nisso você trabalhando na rádio, inclusive. Nossa, Loucura. era loucura total. Lá né? você não pregava. Pregava. Pregava também. Pregava e cantava. Olha. Tem vídeo meu, inclusive. Mas aí você cantava em português. Em espanhol. Nossa. Quando eu cheguei Corajoso, lá, né? aí eles pegaram o pastor lá e falou, a gente vai pegar todas as músicas e passar tudo pro espanhol. E aí eu fui pro estúdio, fiquei o dia inteiro lá e a gente ficou cantando, passando tudo pro espanhol. Tá vendo? Porque Olha, ele tem loucura. familiaridade com o estúdio, Wagner. Tá melhor que Chegando nós. aqui já, Tá mais à vontade chegou que a aqui gente. aonde que você tá aqui? Cadê meu microfone e tal? Falei, calma. Já começa a falar. Legal, que é legal. bom. Mas é benção, é benção. Aí a gente começou, cantamos lá, tudo. Nossa, foi uma maravilha. Foi uma coisa assim que ficou marcado pra minha vida. Uma experiência fantástica. Que eu Você levo. foi pro Chile também? Santiago. É. E como é que foi lá?
Uma experiência tranquila. Eu falo que lá eu já me senti mais em casa. Já, tipo assim, foi mais como se eu estivesse no Brasil. Mas essas viagens foram temporárias ou você ficava no local? Você morava lá? Não, quando eu fiquei andando para esse lado, era temporário. Temporário. Era temporário. Você era tipo um missionário. Isso, era tipo missionário. Aí agora vamos lá. O que eu me estranhou do Brasil é o seguinte, gente. Pode falar o que for do Brasil, mas a comida nossa é excelente. Não tem pra ninguém. Você sabe, eu vou falar o básico aqui, um arroz, um feijão e ovo é fantástico. É isso daí que eu senti falta. Porque eu cheguei lá, o que era? Era lentilha, feijão e arroz, era tipo uma data especial. Um feriadão, Aí a gente comeu, aí a gente comeu arroz e feijão, né? E uma comida comum era lentilha? Lentilha, massa lá, uns macarrão feito deles mesmo, umas coisas bem, assim, diferentes, né? E o que eu comia lá é um salgado que eu cheguei aqui, eu senti falta até hoje, tem vezes que eu falo pra minha esposa fazer, e ela fez, e deu certo. Que era um salgado de enrolado com abacaxi e queijo, e açúcar. Ai, delícia. Aí eu senti saudade do salgado de lá. Aí sua esposa começou a fazer. Aí eu contei pra ela, falei, olha, tinha um salgado que assim, você pega a massa folhada, eu fui explicando pra ela, pega o abacaxi, corta em cubo, enrola ele no presunto e queijo, e depois coloca ele passar, e eu passei pra ela fez, ficou igualzinha. Ah, que bom. Então acho que a gente vai ter que chamar ele de novo aqui, né, Wagner? E agora cobrar um pedágiozinho, né? Falar só entra se for na base do salgadinho de abacaxi, que agora ele deixa a gente com vontade, essa hora. Pra você ver, né? Aí quando eu estava lá, eu falei, nossa, agora eu vou voltar pro Brasil. Mandei mensagem pra minha mãe. Liguei pra minha mãe. E aí falei pra ela, deixa pra fazer o arroz quando eu chegar aí. Porque eu tava com saudade de comer aquele arroz quente com ovo frito. Na hora, feito na hora. Na hora, que era fazia tempo que eu não comia, né? Então você emagreceu lá. Não muito, porque tem muita massa. Então, porque eu não comia mais massa lá. A pizza deles lá é muito bacana, parece um pão caseiro, né? A massa é dessa... É grossa. Nossa, Então, assim, na verdade... permaneci com meus Então pesos. Você ficou aqui pela América do Sul mesmo, Fiquei né? por aqui Chegou mesmo. aí para outros países e outros continentes, não? Não, fiquei por aqui mesmo. Foi muito bacana. E agora tá fixado. Agora eu tô fixado. Morando em Paulínia. Morando em Paulínia. E residindo e trabalhando em Campinas. Aí eu vou na igreja em Campinas. Que bacana. E a gente agora estacionamos, né? Mas assim, não deixo de viajar ainda contando as experiências que eu tive, principalmente do acidente que eu tive. Hoje eu conto meu testemunho de vida para em vários lugares. Inclusive, tem ido em vários lugares, várias cidades. Inclusive agora, próximo mês, a gente vai ter um trabalho para atender algumas igrejas. Inclusive, vindo para cá, recebi um convite agora para ir para Jundiaí também. Então a gente anda para todo canto contando a experiência da vida. Contando o que você viveu, seu testemunho, o meu né? testemunho. E eu falo assim para as pessoas. As 4 vidas. As 4 vidas, então. Os 4 nascimentos, né? Falta só mais 3, né? Não falta não, pelo amor de Deus. Vamos parar de brincar. Já tá bom. Vamos parar de Tem brincar. graça não. Mas assim, foi uma experiência maravilhosa. E hoje o que eu falo para as pessoas é o seguinte: acredite, independente que seja, acredite que nessa vida a gente depende de Deus. Independente que seja a religião da pessoa, a gente respeita. Mas assim, eu falo, gente, não tem coisa melhor do que você confiar em Deus e a sua vida se deixar tudo para Ele. Porque tudo aquilo que o médico falou que eu não iria, aconteceu. Eu não tô aqui falando mal da medicina. Ao contrário, eu amo o Dr. Ivens, que é o médico que me operou. Eu amo de coração mesmo. Eu falo isso porque... imagina, você sabe o que é uma pessoa abrir sua cabeça, ir lá e mexer no seu cérebro? É loucura. É loucura. Então, assim, é um dom, é fantástico o trabalho dele, né? Então, você tem que reconhecer. Quando eu falo isso, eu não estou falando assim, não acredita em médico não, viu? Médico é tudo... Não é isso. A medicina pelo é fantástica. contrário, né? Nossa, deveria ser muito valorizado. Eles são instrumentos. São instrumentos de Deus, Deus, são pessoas excelentes, que cuidam, que faz com amor. Gente, existe médico ruim? Existe. Existe na família pessoas da nossa família ruim? Existe. Existe pessoas ruins em todo canto. Em todo lugar, né? Em todo lugar. É isso que eu falo também. A gente sempre tem que... Eu falo isso. Então, os médicos, como eu dou o exemplo do Dr. Ivens, que é o médico que me operou. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele. E ele mesmo falou para mim, falou, Flaviano, o que aconteceu com você, eu não sei explicar.
Ou seja, é um É milagre. algo além É algo do que a além. medicina explica. É, porque assim, o meu caso, igual ele falou, teve casos que eu fui fazer cirurgia com o mesmo problema seu, que na hora que eu vou puxar a veia para fazer a clipagem no cérebro, Foi. arrebentei. E aí é o Que que? é uma Óbito. cirurgia crítica. E é óbito. A maioria Eu das... imagino. Entendeu? Então, assim, até hoje, como quando eu vou, passo no consultório com ele, que é uma vez por ano, eu passo com ele, a gente tem aquele momento assim que a gente fala, "Pô, não dá pra acreditar que hoje tá aqui, né? Um doutor que abriu minha cabeça, fez a cirurgia e eu tô aqui vivo, E conversando sem com nenhuma ele. sequela. Sem nenhuma sequela. O que mais ele deve ficar espantado. É, o que ele deve ficar espantado. E pra E ele... orgulhoso, né? E Pelo orgulhoso, trabalho. claro. Orgulhoso pelo trabalho, a equipe dele, que ele teve uma equipe excelente, não só ele. Minha cirurgia começou 6 horas da manhã, foi terminar, acho que era quase 2, 3 horas da tarde. Nossa. Agora você imagine você ir por uma cirurgia consciente, sabendo que vão abrir sua cabeça, que é o meu caso. Eu tava consciente. Quando falou vai ter que abrir a cabeça e fazer clipagem no cérebro, eu falei, pronto, Já era. Talvez eu não volte. talvez eu não volte. E E aí? incrível que pareça, você acredita que eu fui pra cirurgia numa paz? É. Eu fui numa paz, numa tranquilidade que... Bom, tá vendo? Eu falei assim, não tem o que fazer. Eu tenho que fazer a cirurgia? Vou ter que fazer. Aí quando eu fui pra cirurgia, eu lembro que o médico foi conversando comigo e ele falou pra mim, e aí, tá tudo bem? Ó, vai ser rapidinho, é rápido, pessoal profissional, e me tranquilizando. Eu falei, não, tranquilo, doutor, sossegado. E eu lembro que eu sentei assim, numa mesa de cirurgia, e me apaguei. Quando eu acordei, já tava tudo enfaixado, já, a cabeça do... Essa marca que você tem na sua cabeça é a cicatriz. É esse corte que muitas vezes as pessoas acham que é uma marquinha, né? É dos meninos Um aí, né? risquinho. É dos meninos. O risquinho que tá na moda. risquinho, Da moda risquinho agora. da moda, Só faltou Juliette. Tá vendo? Ah, mas é bem sutil. É, né? mas, assim, pra mim é não- uma não marca- parece- Bacana. Nossa, é excelente. Sobrevivi. É uma marca aqui, ó, que tem mais vida, né? Ou seja, você pode acreditar que só vai acontecer quando for ter a hora mesmo de acontecer. Que Senão- legal. Eu acho assim, é uma história de vida, né, Sim, com Wagner? É uma certeza. história que deve ser seguida, porque às vezes a gente se apega a coisas tão pequenas na vida, né? E a gente às vezes briga, discute, se estressa por questões que às vezes não tem importância, né? É isso que você falou, é até uma forma assim que muitas pessoas perguntou qual que foi o motivo que aconteceu isso. Porque muitas pessoas acham que isso foi devido ao estresse, nervosismo. Eu falo, uma pessoa mais calma que tem, que eu sei, eu sou calmo, eu sou uma pessoa que eu... Ó, vamos brigar? Quanto você quer pra não brigar comigo? Eu pago. Então, assim, eu acho que não é a briga, eu acho que o que tem que acontecer, a pessoa tem que entender que cada um tem uma ideia, um pensamento diferente. Sim, E, acima de tudo, o quê? O respeito. sem dúvida. Não é porque você pensa diferente de mim que eu vou ter que... E hoje o ser humano, que não é de hoje, eu sempre falo isso, é bom a gente lembrar que Sim. a gente não tá falando, isso aconteceu agora, faz pouco tempo, 2000 pra cá, que surgiu... Não, isso aí, biblicamente, a gente sabe que vem acontecendo desde a criação. Nós pega lá, Adão, Eva, Abel e Caim. E aí, o que aconteceu entre os dois irmãos? Foi lá e matou o outro. Sim. E aí? Né? Pega José, vendido por quem? Pelos irmãos. Aí entra a desculpinha que eu até comentei hoje com uma pessoa. Falei, ó, você vai vender José, mas não vai matar ele porque ele é sangue do nosso sangue. A gente vai vender Dá um ele como sumiço nele. escravo. Vai né? com Deus. Dá um sumiço que pelo menos a gente tá livre. É aquela pessoa, eu vou fazer o mal, mas um mal bem. Que não existe. Não né? existe. E aí venderam José, vão vender ele. Pelo menos nós tá livre, nós não mata. E no fim, o que aconteceu? E, ô Araújo, Sim. assim, a gente conversa com você e sente de você muito uma paz, né, em viver bem, e, enfim. E a gente vê que hoje as pessoas estão muito ligadas a questões de financeira e tudo tá nervoso e quer construir. Às vezes você trabalha na empresa e a pessoa quer subir de qualquer jeito para poder ter um cargo, para poder ter um salário, etc. Então, Araújo, muitas pessoas, né, que não teve, né, felizmente não teve essa experiência de quase morte, tem muitas pessoas que não dá valor à vida, cara. Exato. Né? Às vezes desperdiça com droga, às vezes desperdiça ela com estresse, mas não é o estresse por questões familiares da vida, que tem coisa que a gente não tem como correr, né?
mas em busca, muitas vezes, de um anseio financeiro, de ter aquele objeto que quer, um carro, uma casa, mas o pouco que tem ali, Deus já abençoou para ter uma vida digna e maravilhosa. Eu vivo muito isso hoje na minha vida, com relação à minha família, e saber que tá todo mundo com saúde, que tá todo mundo bem, que tá todo mundo em paz, e isso é muito gratificante, né? E a gente tenta levar isso aí para as pessoas, e você é um cara que faz isso, que ele faz muito conteúdo na rede social, com motivacional, no Instagram ali, ele sempre tá postando muita coisa lá, comentando os vídeos, né, que são virais. Eu acompanho muito isso aí, cara. Isso aí é muito bacana, que você leva uma alegria para as pessoas, uma motivação, né, e muitas vezes um esclarecimento e tal, com relações a anseios da vida, né? Com certeza. E eu deixo um conselho para todos, que eu sempre falo assim, você quer um conselho para você ser bem na vida, ser próspero e ser abençoado em tudo que você for fazer? Quer ser uma pessoa sábia? Provérbios 1:7, Rei Salomão. Gente, o que ele diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Acabou. Você quer ter sabedoria? Temor ao Senhor é o princípio. Quer ser sábio? É o caminho, é isso aí. Sim. Então, assim, o que eu vejo e o que eu tenho levado para as pessoas é isso. Então, acredite, você consegue. É o temor. Você é sábio. Vocês, nós, qualquer um de nós, podemos superar qualquer coisa na vida quando a gente tem o temor do Senhor como um princípio. Sim. De tudo dá certo. Que bom, que Dá bonito. certo. É isso aí. Então vamos ficar com essa mensagem hoje, pessoal. Foi muito. É um aprendizado muito. Toda vez que a gente vem, né, Wagner? Porque todo mundo traz uma história né? de superação, né? E a sua, acho que foi uma das maiores que passou por aqui. Graças a Deus você está entre a gente. E graças a Deus você pode compartilhar isso, que eu acho que a nossa experiência vale para isso mesmo, para a gente poder compartilhar com as pessoas, para que elas evoluam mais, sejam melhores, sejam mais alegres, felizes, pensem mais positivo, né, Wagner? Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu agradeço de coração essa oportunidade. Wagner, Priscila, desejo tudo de bom para vocês, do fundo do meu coração mesmo, que Deus sempre ilumine o caminho de vocês, por onde vocês passarem. Desejo tudo de bom e que Deus abençoe cada detalhe da vida de vocês. Amém. Isso é o que eu desejo de coração. E muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que para mim é um prazer, uma maravilha estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar um pouco da história da nossa vida. E só um detalhe para todos, e que eu sempre comento isso em toda vez que eu conto meu testemunho. Gente, tudo que eu contei aqui não quero que você olhe assim e fale, Flaviano é estrela, perdão. Eu não quero que você olhe assim e fale, Flaviano é estrela, Flaviano, eu quero que você olhe assim, Deus é tudo, só isso, tá? Tudo pra Ele, pra mim, não sou digno de nada, é tudo pra Ele. E tudo que eu tenho na vida é tudo pra Ele, tudo dele. Todos nós, né? Tudo. Então, gente, é isso que eu deixo pra todos vocês. A nossa vida é dele, né? Nossa vida é dele. Obrigada por ter vindo. Da próxima vez eu vou cobrar o salgadinho de abacaxi. Legal. Eu quero. Pode deixar. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Até o próximo. É isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Conta Mais. Tamo junto.